Luiz Tonieto, tá com o Marcel, tá com o Felipe Barros, líder da oposição, tá com o Rodrigo Valadares, que é o relator do pedido de anistia, ou seja, tá com todo o time aí da direita discutindo, tá no meio da reunião e parou aqui para conversar um pouco com vocês, com a gente, com esse público da direita que tá lutando junto conosco. Sem mais delongas, então, boa noite, Carol, seja muito bem-vinda à nossa live. Boa noite, Deltan, boa noite a todos os telespectadores. Estou aqui com o deputado Marcel Van Hatten, com o deputado Rodrigo Valadares, com o nosso líder Felipe Barros. Estamos aqui conversando sobre as pautas dessa semana, né, Marcel? Nós acabamos de sair da reunião da Comissão de Justiça e Cidadania. Nós tivemos 3 pedidos de extra-pauta da esquerda para obstruir os trabalhos e nós estávamos tendo importantes vitórias. Quando nós estávamos analisando a retirada de pauta da anistia, que era um pedido da esquerda para não entrar nessa pauta, começou a ordem do dia no plenário. Isso faz com que se interrompam os trabalhos nas comissões. Então, a gente não conseguiu avançar e a nossa expectativa era a leitura do parecer do deputado Rodrigo Valadares com o pedido de vista, para que nós pudéssemos votar a anistia dos presos de 8 de janeiro em outubro. Amanhã nós vamos ter a reunião. A pauta é sobre os 4 itens com relação aos excessos do Poder Judiciário. E o pessoal da oposição está analisando se vai fazer uma extra-pauta ou não para voltar à anistia, porque a expectativa é muito grande, né, deputado Marcel? Exatamente. E aqui, Deltan, eu quero lamentar, assim, que essa ordem do dia iniciada revela também um interesse eleitoral na disputa da presidência da mesa da Câmara acima do interesse das pessoas que são hoje vítimas de perseguição política. E dou 2 motivos principais. O primeiro é que os principais partidos envolvidos aí nas candidaturas à presidência da Câmara fizeram uma obstrução. Apesar do relator ser um grande parceiro nosso, aliás, um guerreiro, Rodrigo Valadares está aqui conosco na sala do União Brasil, o partido União e o partido PSD estavam obstruindo as votações, mas nós conseguimos vencer essa obstrução. Então esse foi o primeiro motivo, porque o Mar Nascimento é candidato à presidência da Câmara pela União Brasil e houve uma novidade com o Hugo Mota do Republicanos entrando. Coisas que, na verdade, quem te assiste, quem nos acompanha, pouco sabe, mas essas disputas intestinas aqui na Câmara dos Deputados influenciam, infelizmente, nesse tipo de pauta que não deveria ser utilizado como moeda de troca, certo? E o segundo ponto, Arthur Lira abre a ordem do dia, porque você que foi deputado injustamente cassado sabe que nenhuma ordem do dia abre sem que Arthur Lira dê o comando, quando estávamos prestes a entrar no projeto. Porque se entrássemos no projeto hoje e o governo, a esquerda, pedisse vista, que é o que fariam, pelo menos um passo importante teria sido dado. Mas como abriu a ordem do dia 5h30, o que não é normal, normalmente abre às 6h30, 7, 8, às vezes 10 da noite abre a ordem do dia. Como abriu a ordem do dia, a gente vê que deve ter algum interesse por trás, e aí é a opinião minha. Suponho que Arthur Lira também esteja segurando esse tema que é tão caro para nós, da direita, que é a questão da anistia para os presos políticos, está segurando esse tema na manga para negociar, o que eu acho um absurdo em termos de dignidade até dessas pessoas que estão precisando de uma solução rápida. Mas parabéns a Carol de Tone, olha, guerreira, prometeu e cumpriu, Deltan. Colocou na pauta e está indo até o final. E vamos sensacional. Aqui, Rodrigo, vem mais próximo aqui, o nosso relator, acho que é importante ele dar uma palavrinha, ele que tem sido um importante guerreiro desta causa, que está defendendo aí com o parecer. Quiser falar um pouquinho, Rodrigo, para o público de casa saber o que está sendo votado, né? Super legal, super importante. Rodrigo, se puder explicar um pouco o que é o conteúdo desse projeto da anistia, o que ele vai resultar, o que ele vai propiciar, seria muito bacana. E seria importante também falar, esclarecer para o pessoal, se isso envolve anistia a Bolsonaro ou não. Eu conversei com o Bolsonaro, ele me ligou e disse, olha, doutor, não tem nada a ver com anistia para Bolsonaro. É uma anistia para os presos, a gente está lutando pela causa, pelas pessoas. Se esclarece isso para a gente, traz essas informações para o público. Perfeito, doutor. Obrigado aí pela oportunidade, agradecer. Você é um amigo muito querido, amigo nosso de lutas contra essas injustiças, né? Tivemos, inclusive, fora do país, lutando pelo Estado Democrático de Direito do nosso país. Você como um dos maiores nomes dos juristas do nosso país, eu acho que fica assim, simplesmente chocado com o descalabro que estão fazendo com o nosso ordenamento jurídico, né? A Constituição virou uma Constituição alexandrina. Veja, primeiro deixar muito claro isso, que o presidente Bolsonaro me pediu a presidente Carol, e aqui a gente tem que reconhecer, dar crédito a quem merece crédito, a presidente corajosa, só Deus e ela sabe as pressões, as ameaças, tudo que Carol de Tone vem enfrentando para poder vencer essa batalha e pautar esse projeto. E vocês estão vendo hoje toda a movimentação, governo, parte do Centrão, tudo isso para impedir que seres humanos, como Marcel Van Hatten muito bem falou, não sofram torturas medievais, com o seu direito totalmente vilipendiado, suas garantias constitucionais totalmente destroçadas por pura perseguição política. A gente está, meu amigo Deltan, no Brasil, chegando no direito penal do inimigo, aquele direito penal que embasou toda a perseguição nazista, fascista, da União Soviética stalinista, dos seus antecessores e do Lenin anterior. Então, o que a gente está vivendo, basicamente, no Brasil é esse absurdo jurídico. O que o nosso projeto de anistia faz é justamente devolver a justiça a essas pessoas que estão sendo vítimas dessa perseguição absurda do Supremo Tribunal Federal. O que o nosso projeto propõe
e quer e deseja é baixar essa temperatura do tecido social brasileiro, que está totalmente corroído. E é para isso que serve a anistia. A anistia não é nenhuma novidade. E vejo que no passado recente a anistia foi, inclusive, utilizada para beneficiar assassinos. E aqui não é o caso. Para beneficiar terroristas de verdade que estavam em guerrilha. E aqui não é o caso. A gente está beneficiando, veja que absurdo, a gente tem que falar o básico, né? Beneficiando pessoas que participaram de uma manifestação. É isso que está todo esse alvoroço. Pessoas que participaram de uma manifestação em que a esquerda deseja colocar essas senhoras, essas velhinhas, 17 anos dentro de uma cadeia, atrás das grades, por terem participado de uma manifestação. Eles querem nos vencer pelo cansaço, Deltan. Mas eu tenho certeza que não irão vencer, porque a gente tem um time unido, uma equipe unida e uma presidente muito corajosa que vai junto conosco. Deltan, eu vou me despedir, que eu preciso ir lá para o plenário organizar as votações, estamos em ordem do dia. Satisfação de reencontrar, esse viu há poucos dias. Que bom te ver de novo. Um abraço, boa live pra vocês. Bom demais, valeu, Marcel. Exemplo, ó, o pessoal estava elogiando todos vocês, o trabalho de vocês. O Marcel é nosso guerreiro do Novo, um dos maiores opositores aos abusos de Alexandre de Moraes, junto com essa turma boa que vocês estão vendo aí, Rodrigo Valadares, Carol. É a mesma coisa, o Valadares tem sido um guerreiro. Ele está hoje no União Brasil, que é um deputado de centro, mas ele é um deputado que defende as pautas de direita, defende a anistia dos injustiçados, e ele tem ouvido as famílias, os advogados, enfim, ele tem testemunhado todas as injustiças que essas pessoas estão sofrendo. Então ele é um deputado que está sensível à pauta da anistia e está lutando bravamente, enfrentando todo tipo de pressão para poder estar defendendo essas pessoas. Então a gente tem que fazer justiça aqui ao nosso relator. O Rodrigo Valadares está fazendo um exímio, um excelente trabalho em prol dessas pessoas. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Rodrigo, essas pessoas elas estão sendo condenadas por crimes inexistentes, como tentativa de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, crimes que a gente sabe, quem estuda direito, que não se configuram de forma alguma. Agora, existem outros crimes, como crime de dano, pelos quais essas pessoas poderiam ser legitimamente condenadas se fosse respeitado o foro adequado. O foro delas não é o Supremo Tribunal Federal. Se houvesse acusações individualizadas com as condutas de cada um, que não aconteceu, se houvesse prova individualizada do que cada pessoa fez, o que a gente sabe que não aconteceu, que senhorinhas, que olha, a gente viu vídeos de gente dizendo não depreda, não faça, não quebra. E aí eles condenam todo mundo como se todo mundo fosse culpado. A gente sabe que essas acusações, essas condenações são uma atuação extremamente política do Supremo, querendo pendurar pessoas em praça pública em nome de uma suposta defesa de democracia, mas violando a própria democracia e os direitos fundamentais. Ou seja, são acusações absurdas que aconteceram, e esse projeto é uma reação contra isso. Deixa eu perguntar, se houvesse uma negociação no Congresso para oferecer anistia para os crimes absurdos, os crimes impossíveis, e manter a responsabilização pelos crimes de dano, por exemplo, seria algo admissível? Qual é o limite? Como é que vocês estão vendo isso? Está tendo espaço para negociação? Como vocês estão vendo o clima? Favorável à aprovação ou vai ser muito difícil aprovar? Conta pra gente. Eu não sei se você chegou a ler o nosso relatório, mas estamos 100% em sintonia, porque é justamente isso que nós procuramos no nosso relatório da anistia, porque além de conceder a anistia, tratar da questão da depredação, mas de forma individualizada. Para isso, nós estamos ajeitando a Lei de Segurança Nacional, que foi utilizada numa interpretação extremamente extensiva e absurda para que pudessem aquelas pessoas serem condenadas. Então a gente muda a Lei de Segurança Nacional no sentido de individualizar as condutas. Não, assim, infelizmente no Brasil a gente tem que repetir o básico, porque isso já é uma garantia fundamental, né? Já é um direito constitucional nosso fundamental, já é um princípio do direito penal garantido pelo nosso Código Penal e de processo penal, e agora a gente tem que repetir mais uma vez que a conduta tem que ser individualizada, precisa de um fato típico, a gente precisa da conduta, a gente precisa da culpabilidade, da justiça. Então veja, a gente no Brasil infelizmente tem que falar o óbvio algumas vezes. Então a gente ajeita a Lei de Segurança Nacional, questão de foro, por exemplo, essas pessoas, aí tem duas violações. Primeiro, o duplo grau de jurisdição, que essas pessoas não têm direito. Pessoas que não têm prerrogativa de foro sendo julgadas pela Corte Máxima do país em competência de foro. Então isso também a gente alinha toda essa parte para, numa eventual condenação de depredação, que exista o correto para ser para essas pessoas serem. Não pode viver sobre essa ação que é. Olha, a história vai mostrar isso. Daqui a alguns anos, quando estudarem o inquérito do fim do mundo, inquéritos intermináveis. Quando estudarem isso, vão estar como um dos maiores casos de violação aos direitos e garantias fundamentais do brasileiro. E esse inquérito, vale lembrar, ele está, como foi dito aqui no Supremo Tribunal Federal, sobre a condução aí do ministro Alexandre de Moraes. Hoje nós protocolamos o pedido de impeachment, né, do Alexandre de Moraes, 153 deputados apoiando, 33 senadores apoiando e mais 1,5 milhão de brasileiros apoiando. Isso mostra que esse atentado ao Estado de Direito está sendo denunciado por nós. Porque muitas vezes o pessoal vai na nossa rede social e fala: vocês não fazem nada, vocês não fazem nada. Nós fazemos a nossa parte. O problema é que
quem é o presidente das casas que não dão andamento a esses processos de investigação, até para que ele se defenda, né? A nossa ideia é que seja acolhido o pedido de impeachment para que o Alexandre de Moraes fale, né? O que ele tem a dizer? Ele está contrariando os próprios livros dele que são estudados nas faculdades de Direito, onde ele dizia lá, o que é imunidade parlamentar? Na teoria, ele dizia muito bem o que era imunidade. Agora, ele não respeita a imunidade dos parlamentares. Hoje, a gente tem até hoje deputado preso, né? Que é o caso do Daniel Silveira, pelo uso de uma prerrogativa que é uma fala, que pode ter sido grave, eu posso não concordar com ela, mas ele tinha imunidade parlamentar. Nós temos pessoas banidas do Brasil hoje. O Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, eles não têm mais passaporte, eles tiveram suas contas bloqueadas no Brasil, eles são brasileiros banidos por conta de inquéritos infindáveis, do quais eles não têm acesso. Isso tudo como disse o Rodrigo Valadares, a gente vai daqui a um tempo olhar para a história recente do país e a gente vai ver que foi criticado muito o regime militar. Mas hoje o que a gente vive é um regime judicial, em que a comunidade jurídica inteira está calada, a OAB está calada, os órgãos representativos do Ministério Público, da magistratura, estão todos só preocupados com as suas carreiras. E o Deltan é uma dessas pessoas que teve a coragem de combater aí a corrupção e pagou caro por isso. Porque essa cassação do Deltan é uma cassação política. Não tem fundamento jurídico algum. Ele deveria estar aqui nos ajudando, aqui no parlamento, representando mais, quantos? 300 mil paranaenses? Quantos votos você recebeu, Deltan? 345 você é uma das vítimas de todo esse sistema também. Né? Enfim, Assim, é uma indignação que nós temos e a gente está tentando fazer a nossa parte. Carol, conte comigo para lutar daqui de fora. É muito bom ver guerreiros como vocês, pessoas que defendem aquilo que a gente defende, que acreditam naquilo que a gente acredita, lutando aí dentro. E deixa eu fazer uma pergunta que incomodou muita gente hoje, que gerou um bafafá e um burburinho nas redes sociais. Existe algum plano, existe algum bastidor de trocar a anistia para abrir mão do processo de impeachment de Alexandre de Moraes? Vocês conseguem responder isso para as pessoas? Não, de nossa parte não. É que foram movimentos feitos ao mesmo tempo. O pedido de impeachment ele já estava sendo feito desde o outro esforço concentrado, né? Que o Eduardo Girão, o senador, já estava movimentando senadores, os deputados queriam apoiar, o Gustavo Gai foi um dos deputados que mais fez a petição online também, mas ele culminou depois da manifestação do dia 7 de setembro. E o pedido de anistia já é um pedido que está sendo, desde que eu entrei na CCJ, o pessoal já está pedindo, né? Foi uma novela até designar o Valadares relator, né? Aí o presidente Bolsonaro pediu para a gente pautar, estava pedindo incessantemente e culminou ser na mesma semana. Mas não há nenhuma ligação entre as duas coisas. De minha parte, pelo menos, não há nenhuma ligação, não há nenhum pedido nesse sentido. E da tua parte, Valadares? Não, zero. Absolutamente. Eu acho que fuxico, fofoca. São dois importantes temas que culminaram na mesma semana, mas é um anseio da população em geral, né? Apesar deles terem uma ligação, porque é um dos motivos que a gente arrolou lá na petição de impeachment, né? A condução de inquéritos, né? É um dos motivos, né? Que diz respeito ao juiz natural, promotor natural, duplo grau de jurisdição, presunção de inocência, etc. Não tem ligação nenhuma ao andamento, né? Até porque o Pacheco não se comprometeu de forma alguma também, ele não antecipou qual vai ser a decisão dele. Aliás, ele meio que disse que atos jurisdicionais com relação ao impeachment não serão objeto de análise pela casa. Entendemos que quando esses atos jurisdicionais estão ao arrepio da lei e da Constituição, cabe aos demais poderes, no uso de freios e contrapesos, fazer uma justa análise, né? Mas isso vai caber ao presidente da casa. Recentemente, umas pesquisas mostrando que no Brasil nós temos 2 vezes mais pessoas que se identificam como sendo de direita do que de esquerda. E agora nós temos grandes players mundiais que estão percebendo que ser de esquerda é um erro e estão vindo para a direita. Talvez você não saiba disso. O Elon Musk era de esquerda há não muito tempo atrás, há em torno de 5, 6 anos. Colocava dinheiro nas campanhas dos democratas, deu dinheiro para o Barack Obama. Hoje, ele é um dos maiores adversários da esquerda americana. Por quê? Bom, o filho dele foi sequestrado ideologicamente pela doutrinação esquerdista na escola. Então, a esquerda destruiu a família do Elon Musk, foi bastante para ele perceber o erro que ele havia cometido. Hoje, um dos maiores guerreiros pela liberdade de expressão e contra essa agenda da lacração, a agenda woke da esquerda. Mas uma outra pessoa que não só foi um grande defensor da esquerda, financiador da esquerda, mas que também, de certa forma, contribuiu para a censura e para a eleição diretamente do Joe Biden. Eu me refiro a esse cidadão, Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta. A Meta é responsável pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, no quesito rede social e meios de comunicação, talvez o Mark Zuckerberg seja o maior detentor de poder nessa área da humanidade. Ele, recentemente, soltou uma nota dizendo que estava arrependido por ter aceitado a pressão do governo Biden para censurar cientistas, médicos durante a pandemia, mostrando que ele estava errado, dizendo que jamais faria isso novamente. E aí sai essa matéria que para o mundo é muito boa.
dono do Facebook, vira para a direita e contrata estrategista do Partido Republicano. Mark Zuckerberg, que agora se declara libertário. Libertário é intervenção mínima do Estado, tá bom? Já ligou 2 vezes para Trump com pedido de desculpa por ter suspendido sua conta na rede social. O cara pediu desculpa por Donald Trump, porque lá atrás, enquanto o Trump ainda era presidente, ele suspendeu a conta do Donald Trump na rede social dele, no Instagram, no Facebook, assim como o Twitter antigo, antes do Elon Musk assumir, tinha feito a mesma coisa. O fundador e dono do Facebook, Mark Zuckerberg, contratou o estrategista do Partido Republicano, Brian Baker, para tentar melhorar seu relacionamento com a mídia e a opinião pública conservadora nos Estados Unidos. O que acontece? Quando Mark Zuckerberg ele teve aquele surto esquerdista, ele era jovem, imaturo, inexperiente, que é o que é comum, né? Jovens, imaturos, inexperientes, ingênuos são mais suscetíveis a serem enganados pela narrativa da ideologia esquerdista. Mas à medida que você cresce, forma família, tem filhos, isso tende a mudar e você se afasta cada vez mais dessa ideologia. Zuckerberg, maior acionista do grupo Meta. Ué, eu apareci aqui, que porcaria é essa? Nem sei o que é isso, depois eu vejo. Zuckerberg, maior acionista do grupo Meta, que além do Facebook também controla o Instagram, o WhatsApp e outras redes sociais, se tornou alvo de fortes críticas por parte do ex-presidente Donald Trump, quando sua conta foi suspensa após os acontecimentos do dia 6 de janeiro. Trump ameaçou prender Zuckerberg caso ele volte para a Casa Branca e manifestou apoio ao TikTok simplesmente porque é um dos concorrentes da Meta. Em seu livro mais recente, Trump incluiu uma foto de Zuckerberg e disse que o empresário se envolveu em uma conspiração contra o presidente. E é verdade, tanto é que o próprio Mark Zuckerberg admitiu isso. Todavia, parece que Zuckerberg está tentando fazer as pazes com o republicano. Nas últimas semanas, o dono da Meta ligou para Trump 2 vezes e chegou a chamá-lo de durão, tough guy, né? Após a tentativa de assassinato ocorrido na cidade de Butler, na Pensilvânia. Então nós temos uma situação que mostra uma mudança, uma transição por parte dos bilionários mundiais. Pessoas que achavam que ao se aproximar da esquerda ficariam imunes da sanha persecutória. Não acontece. Nós estamos vendo que justamente são essas empresas, as big techs, as mais prejudicadas com governos de esquerda por causa da censura. Os governos de esquerda, os líderes de esquerda querem completamente censurar e perseguir as plataformas das redes sociais, quase deixando que elas deixem de existir. O Canadá é um claro exemplo disso. Na Inglaterra, está pior ainda a situação. Na Inglaterra, pessoas estão sendo presas há 7 anos, 5 anos por uma postagem no Facebook dizendo que são contra a imigração ilegal. Simples, você no seu país, se você publica um post falando que você é contra que pessoas entrem